Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Muito bom vê-los aqui no nosso bate-papo. E tem alunos de outras turmas também. Muito legal. E tem pessoas externas também aqui no nosso evento. Muito bom ter vocês aqui. Bom, vamos iniciar então. Hoje o nosso bate-papo vai ser com a Flaviana, conhecida como Flá, né? Conhecido por mim como Flá. A gente já se conhece há muito tempo e a Flaviana estudou comigo lá na graduação e atualmente a Flaviana é Agile Coach, né, Flá? E consultora de inovação e ela trabalha na Verity. A Flá é formada em análise de sistemas, é pós-graduada em gestão por processos pelo IBMEC e em psicologia organizacional. A Flá atua há mais de 15 anos em TI, sendo que há 7 anos ela atua com metodologias ágeis. E a Flá também é coach pela SBC. Ela ministra treinamentos sobre Management 3.0, Lean, Design Thinking, Agile Transformation, métricas ágeis, entre outros na área. Belo currículo, hein, Flá? Bom, eu vou tá mediando aqui essa conversa, ajudando aí a Flá com perguntas e tudo mais. Eu estou disponibilizando no link aí para vocês, no chat, um link para perguntas. Então, enquanto a Flá for falando, vocês já podem ir fazendo perguntas para a Flá, né? Que a Flá vai estar respondendo aí no final da apresentação dela. Então, de tempo em tempo, eu vou estar relançando esse link aqui no chat para vocês, tá? E a ideia é que a gente tenha bastante pergunta para a Flá, tá? Então, passo a palavra para você, Flá. Queria também te agradecer pelo convite, né? Disponibilidade na sua agenda para poder vir aqui conversar um pouquinho com os alunos. Então, desde já eu agradeço aí a tua disponibilidade e passo a palavra para você. Boa noite, pessoal. Espero aí hoje poder falar com vocês um pouco aí sobre inovação, a gente entender um pouco o que é isso, o que o mercado está vivendo. Como a Nath falou aí, trabalho aí nesse mundo formado em TI, sou do mundo de TI, mas acabei me aprimorando aí em agilidade e estou nesse mundo aí como Agile Coach já tem aí em torno de 4 anos, 7 anos direto em agilidade. E eu quero trazer um pouco de assunto aqui para vocês de inovação, transformação digital, que está quentíssimo no mercado, todas as empresas falando disso. E para vocês que já estão indo no Infinet, em alguma graduação, em alguma pós, e que querem entrar no mercado, querem entender o que está acontecendo de mais disruptivo e inovador, eu espero que hoje eu traga um pouco aí desses conhecimentos para vocês e que vocês possam sair daqui como um grande professor meu e da Natália falava, que era o queridíssimo Lulu, quero que vocês saiam daqui com alargamento cerebral e tenham muitas informações para pesquisar e correr atrás também. Então, vamos lá. Falando de inovação, quero começar com um mestre aqui, que é nosso querido Einstein, tá? Para que a gente tenha em mente o seguinte, né? Insanidade é a gente querer resultados diferentes sempre fazendo as mesmas coisas. Então, a gente precisa pensar diferente toda vez que queremos inovar, que queremos resultados diferentes do que já temos, né? Se a gente quer emagrecer, não adianta a gente continuar comendo lá aquelas comidas que nada saudáveis. Então, a gente precisa mudar. Começando com esse pensamento aí que é para a vida, vou falar com vocês agora do que é inovação. Afinal de contas, que palavrinha é essa? Peter Drucker, ele fala assim, né? Inovação é o ato de atribuir novas capacidades aos recursos, pessoas e processos existentes na empresa para gerar riqueza. E eu também quero trazer para vocês aqui uma leitura que eu fiz aqui, que eu também acho super resumida e interessante, que é: inovação é uma novidade ou melhoria, que quando implantada gera valor para indivíduos e organizações. Então, muitas pessoas falam assim, puxa, eu queria tanto ser inovador, queria ser criativo, queria acordar, ter uma ideia daquelas maravilhosas e ganhar muito dinheiro com isso.
Mas a inovação, ela não é só nas novidades, a inovação ela também é na melhoria. Então, quando você está no seu dia a dia organizacional, quer fazer uma melhoria dentro da sua empresa, quer fazer uma melhoria dentro de seu trabalho, do seu dia a dia, dentro da sua casa, isso também é inovação. E esses exercícios pequenos que você faz de melhoria no dia a dia, eles também vão te ampliar, vamos dizer assim, eles te ajudam ainda mais a você ter essa mente aberta à criatividade. Então, até mesmo no seu dia a dia, quando você quiser, por exemplo, vou fazer um caminho diferente, eu vou usar um relógio na mão oposta, eu vou escovar o dente com a outra mão que eu não estou acostumada. Toda vez que você faz algum exercício que é diferente do que o seu cérebro já está acostumado, isso também é inovar e estimular a sua criatividade. Então, fica aí essa dica para quem já quer ter no sangue, na rotina, esse mindset. E aí, para falar um pouquinho do que é inovação dentro das empresas, eu quero trazer aqui para vocês os 3 horizontes de inovação da McKinsey, que eu acho que assim é uma boa leitura do que seria inovação dentro do mundo empresarial. Então, a gente pensando nisso aqui, eu tenho 3 etapas, vamos dizer assim, que as empresas elas podem estar categorizadas em uma delas ou até mesmo as empresas podem estar cumprindo todas as 3. Então, quando a gente diz que uma empresa ela está no horizonte 1 de inovação, que é aqui no seu core business, é quando essa empresa ela já consegue, dentro do seu dia a dia, dentro da sua, vamos dizer assim, do seu principal produto, ofertar melhorias. Então, aqui, quando a empresa ela consegue melhorar o desempenho, maximizar o valor dentro ali do seu core, do seu produto base, ela já está no horizonte 1 de inovação. Se essa empresa ela não faz melhoria nenhuma, ela nem entra aí nesse primeiro horizonte. Então, quer dizer, a melhoria ela tem que ser constante sempre, tá? Quando a gente olha ali para o horizonte 2, que fala de mercados adjacentes, a gente já está falando aqui de englobar oportunidades adjacentes. O que isso significa, né? A gente tem aí empreendimentos, tá? E ascensão aí de lucros, de produtos futuros, mas que ainda estão um pouco ligados ao core business da empresa. Então, eu estou falando de produtos aí um pouquinho diferentes. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem usando o Uber, que é super conhecido de todo mundo. Quando a gente já fala do horizonte 3, a gente está falando de futuros negócios. A gente já está falando quando a empresa está mais disruptiva, ou seja, ela está fazendo investimentos muito mais altos, de um risco muito maior, para produtos totalmente diferentes do que é o core business dela. Então, por exemplo, se a gente olhar para o Uber, né? O Uber, o que é a base? O que é o produto básico deles? Transporte de pessoas. Então, a gente está ali fazendo transporte de pessoas, leva de um lado para o outro e ok, tá? Quando a gente fala de um mercado adjacente, foi quando a Uber, por exemplo, criou o Uber Eats. Ou seja, ela ainda usa o meio de transporte, os motoristas particulares, que era do serviço padrão de levar pessoas, e agora leva comida. Então, ela fez um novo produto, um pouco diferenciado, tinha um pouco de risco atrelado, porém, esse risco ele ainda era um pouco controlado porque ele usava os mesmos motoristas, tá? Agora, o que seriam futuros negócios? Futuros negócios, por exemplo, é o que a Uber tem feito. Ela tem feito teste fora do Brasil de transporte pessoal de indivíduos usando drone. Então, esses testes são feitos em alguns lugares já, onde você, de forma sozinha, vai usar um drone e vai se transportar de um lado para o outro. Isso é um futuro negócio com investimento muito mais alto, que foge daquela linha de motoristas particulares ali que ela tinha, e ela está fazendo aí os testes. Ou seja, ela tem aí o horizonte 1, 2 e 3 de inovação, porque a gente sabe que no dia a dia ela sempre está inovando também. Então, a Uber é um exemplo, esse é um exemplo que a gente mostra esses 3 horizontes. Então, geralmente, não é regra, a gente olha para as empresas e entende aí em qual horizonte que ela está. E é natural que a gente tente fazer este movimento de inovação começando pelo core business. Então, geralmente, quando eu entro numa empresa para fazer uma transformação digital, para fazer uma transformação ágil, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o que é, a gente começa no core business. Como que eu consigo melhorar aí os lucros? Como que eu consigo melhorar aí o
crescimento, a rentabilidade, a produtividade, a eficácia dentro do core business. Geralmente é aí que a gente começa. E quando isso tem uma atração, aí sim a gente passa para explorar outros mercados. E aí uma questão que muitas pessoas devem pensar é, beleza, mas como que fica o investimento com relação a isso? Um exemplo de um investimento que pode ser feito, que a Google usa, é, por exemplo, 70-20-10. Então, 70% do tempo, dinheiro, esforço está ali no core business. 20% nesses mercados adjacentes e 10% em futuros negócios. Isso é regra? Eu tenho que seguir? Não, isso não é regra. Isso é um exemplo do que a Google faz. Ah, mas eu não sou do tamanho da Google, eu tenho medo, então começa arriscando um pouco menos. Diminui aí, porque muitas empresas acham que 30%, né, que é somado a esses horizontes 2 e 3, seria um valor muito alto. Então, você calibra conforme a sua necessidade. Esse é só um exemplo para te balizar em como aplicar aí o dinheiro, o tempo dentro da inovação nesses 3 horizontes. Mas, de qualquer forma, vê-se, né? Precisamos inovar de qualquer forma. E aí, galera, só lembrando, surgindo dúvidas, vai lá no link que a Nath passou e já vai cadastrando, que no final eu vou responder todas as dúvidas de vocês. Não deixem de anotar para não esquecer. Bem, falamos de inovação e entendemos que isso significa melhoria contínua, criação de produtos novos no dia a dia empresarial. E aí você me pergunta, tá, e onde entra a transformação digital? Qual é o vínculo, né, que tem da inovação com a transformação digital? Primeiramente, eu queria falar para vocês um pouquinho aí, e essa é uma figura da Salesforce que é bem legal para falar das revoluções que a gente teve industrial, e hoje nós estamos na considerada 4ª revolução industrial. Então, só para a gente relembrar o que foi isso, né? A primeira revolução industrial considerada foi o vapor. Então, quando a gente deixou de utilizar animais de carga para fazer produtos dentro de fábrica e começamos a usar o vapor. E aí já foi uma disrupção enorme e uma mudança absurda na criação e produção. A segunda revolução industrial veio aí a eletricidade, que aí outra disrupção absurda que aumentou muito ainda a produção, muito mais, então foi considerada a nossa segunda. A terceira revolução industrial, e que muitos de nós aqui vivemos, né, já veio na questão da computação. Então, quando os computadores vieram, isso também foi uma disrupção absurda. O advento da internet que sai foi maior, um impacto maior do que todos os outros, né? E agora a gente considera que estamos na 4ª revolução industrial. O que isso significa? Inteligência por trás. Então, hoje em dia, a gente utiliza, por exemplo, o IoT, que é a internet das coisas, IoT, né, se for em inglês, que é a internet das coisas, onde você conecta, por exemplo, o seu celular, o seu relógio, você, sei lá, consegue ligar um forno dentro de casa, acender uma luz ou abrir o seu portão da sua casa. Então, isso é a internet das coisas, que você tem o vínculo entre... Usando a internet, você consegue fazer o vínculo e acionar objetos dentro da sua casa. Você tem inteligência artificial por trás. Quantas vezes vocês aí já não entraram em algum site para falar e tem aquele robozinho conversando com você, fazendo a primeira interação? Então, a gente tem aí computador de bordo dentro dos carros. No último evento de inovação que teve em Lisboa, um colega meu teve lá e ele viu que existe uma disrupção agora de veículos que ele consegue fazer mudança de cor. Você imagina isso, como vai mudar o mercado, por exemplo, de seguros. Você conseguir mudar a cor. Ah, hoje eu quero meu carro vermelho. E você conseguir habilitar isso, essa tecnologia por trás. Então, existe muita inteligência hoje e essa está sendo considerada a nossa 4ª revolução industrial. Então, você imagina, se as pessoas que na terceira revolução industrial já não tinham aderido à tecnologia, à internet, à computação, agora elas estão se sentindo afogadas, né? O mundo da competição, da concorrência está enorme. Então, quem está parado no tempo já está se perdendo, principalmente a própria pandemia. A própria pandemia ela vem impulsionar demais essa revolução digital. E aí, quando a gente fala do que é a transformação digital, tem uma descrição do Gartner que ele fala: pode se referir a qualquer coisa, desde modernização de TI, otimização digital e invenção de novos modelos de negócios digitais. E para quem não sabe quem é o Gartner e quiser consultar, ele é um guru aí que dita muita inovação dentro do mercado.
Então, é bem legal para quem quer ficar antenado em inovação e saber das tendências, tá? E ele tem essa tradução aí sobre transformação digital. Mas, na verdade, assim, ela se refere a qualquer transformação dentro de modelos de negócio, tecnologia. E aí tem uma leitura do Fórum Econômico Mundial que eu acho muito legal para explicar. Porque muitas pessoas acham que transformação digital, como eu estou falando da terceira revolução industrial, que era tecnologia, agora inteligência, as pessoas acham que isso tem a ver só com digitalização, né? Eu quero agora tirar tudo do papel, botar no computador, virar um software e pronto, agora eu sou uma empresa digital. E a transformação digital, ela não é só isso, ela vai além. Então, quando a gente fala aí de transformação digital, eu gosto de falar desses drivers aí do Fórum Econômico Mundial, que eu acho que resume muito bem do que a gente está falando. São 3 pontos principais quando a gente fala de transformação digital. Customer Experience, que é a experiência do cliente, e eu vou explicar para vocês o que é isso, para vocês não ficarem perdidos. Novos modelos de negócio, ou seja, lembrando lá dos horizontes de inovação. Então, eu vou usar a inovação nesse cenário. Para quê? Para criar novos modelos de negócio. Então, dentro do meu dia a dia, eu vou criar produtos novos, eu vou estar aderente a esse novo mercado, ao que o meu cliente pede. Então, conecta uma coisa com a outra. Qual é a experiência que meu cliente quer? O que ele espera do outro lado? E o que eu vou criar para ele? Então, eu venho aqui na criação de novos modelos de negócio para atender ele. E, por último, a eficiência. Eu não falei que a inovação ela não era só a criação e sim a melhoria? Então, a eficiência também é um alicerce da transformação digital. Eu não posso mais levar agora anos para entregar algo para o meu cliente. Por quê? Porque o mercado é competitivo. Porque grandes empresas estão ficando para trás com startups que chegam e entregam produto rapidamente. Então, eu preciso de eficiência dentro do meu ciclo operacional, eu preciso de eficiência para melhorar meus custos, para melhorar meu tempo, o uso dos meus profissionais. Então, esses 3 alicerces aí representam a transformação digital das empresas. Então, todas as empresas que querem se transformar digitalmente precisam olhar para esses 3 alicerces aí. E a inovação, ela vem diretamente fazer com que isso aconteça. Então, se eu quero criar uma nova experiência, eu preciso inovar. Se eu quero criar um novo modelo, eu preciso inovar. Se eu quero melhorar a minha eficiência, eu preciso inovar também. Então, estão totalmente conectadas, tá? E aí, para a gente entender um pouquinho o que é o Customer Experience, que eu acabei de falar, o que é essa experiência do cliente e que está sendo muito falada, eu trouxe para vocês aqui, de uma forma bem resumida, um artigo da Harvard que fala sobre a economia da experiência. E sim, esse artigo é de 1998 e ele já ditava o que o mercado vinha trazer. E aí, só para vocês entenderem um pouquinho o que é essa experiência. Antigamente, né, o que a gente tinha? A gente tinha os commodities, né? Então, as empresas criavam lá os grãos, né? As empresas não, né? Vamos dizer assim, nos cultivos em geral, criava-se os grãos. E hoje em dia eu pergunto, né? Nossa, alguém aqui compra grão? Depois me conta no chat aí que eu não estou vendo, mas alguém compra hoje um grão de trigo? Eu até, fazendo uma brincadeira à parte aqui, eu sou vegetariana, uma vez eu até comprei o grão de trigo para tentar fazer uma comida crudívora, que são aquelas pessoas que só comem alimentos crus, e eu falei, vou germinar isso aqui e vou descobrir como é que é. Resumo, não deu certo, virou grama para o meu gato e não, isso não é uma coisa que eu compro hoje em dia. Mas as grandes fábricas compram. Então, o commodity, ele continua existindo. Para quê? Para que as fábricas comprem e aí sim, elas gerem os produtos. Então, você hoje vai no mercado, eu quero comprar uma massa, eu quero comer uma massa hoje, estou com fome, eu vou fazer uma boquinha aqui. Vou comprar um grão de trigo para fazer toda essa transformação? Não vou, né? Eu vou ali no mercado e compro uma massa que já está prontinha, que eu só vou cozinhar e vai ser um espetáculo, tá? Isso é o produto que está lá na gôndola do mercado, por exemplo, e você vai lá e adquire. Porém, pode ser que nesse dia você esteja, sei lá, um pouquinho preguiçosa. Não estou a fim de ir no mercado e muito menos de cozinhar um macarrão. Então, o que eu vou fazer? Eu acabo contratando um serviço. Então, a gente tem essas 3 variações aí no mercado. A gente tem os commodities, a gente tem os produtos e tem o serviço.
Pô, vou pedir um iFood aqui, que beleza. Venho aqui, peço uma massa ali, escolho uma tratoria, escolho o que eu quero e vai chegar aqui na minha casa essa massa deliciosa que eu vou curtir sem precisar ter trabalho nenhum, correto? Então, matei minha fome com aquele pratinho que chegou ali, né? Aquela marmitinha. O máximo que pode acontecer, não está muito quentinho, vou botar no micro-ondas, vou comer e vou matar minha fome. Só que nem sempre é assim. Nem sempre é só uma questão de pedir um iFood. Às vezes a gente quer viver um momento de experiência. E às vezes essa experiência ela conta como tudo. Faz todo o diferencial. Imagina você comer uma massa ali na Grécia com essa vista maravilhosa, com um restaurante daqueles com atendimento perfeito. A experiência é outra total. E por que hoje a gente fala que estamos na economia da experiência? Porque hoje em dia nós temos, na época lá vamos dizer assim, pós-guerra, quando a gente fala da primeira ou segunda revolução industrial, o que o mercado ditava, o que os produtos ditavam era a quantidade. Então, a gente tinha fábricas fazendo quantidade, quantidade, quantidade. Porém, por sorte, graças a Deus, isso mudou bastante e hoje a gente tem muita concorrência, o que é maravilhoso para a gente e faz do mercado crescer absurdamente, né? E essa concorrência faz com que eu escolha onde eu quero comer a minha massa hoje. Eu vou escolher qual dos restaurantes eu quero ir. E muitas das vezes as pessoas trocam. Muitas das vezes não, vamos dizer que da grande maioria, elas trocam um restaurante pelo outro somente pela experiência que elas vivem naquele lugar. Poxa, se eu tenho um péssimo atendimento, se a comida não vem legal, se o serviço não é bom, eu não vou ali, eu escolho o outro que me dá um atendimento espetacular. E muitas das vezes a gente escolhe pagar mais caro para viver essa experiência. Eu, por exemplo, não tenho carro e de vez em quando vou visitar meus pais. Então, eu alugo, eu acho mais prático. Só que eu tive uma péssima experiência em outras locadoras de carro. E hoje, por exemplo, eu às vezes pago um pouco mais e continuo alugando na Movida porque eu achei a experiência deles ótima. Então, estamos, como o artigo dizia, né, bem-vindo à economia da experiência. E aí, até para falar um pouquinho para vocês o que é essa experiência, eu quero dar um exemplo para vocês. Quem não conhece essa maquininha aí de ressonância, tomografia, que é super incômoda, né? Você vai fazer esse exame, aí você deita ali, aí passa nessa máquina, faz barulho, a sala é extremamente fria. E aí você fica lá, não pode se mexer um minuto. Às vezes eles até têm que botar um negócio, sei lá, um remédio na sua veia. Enfim, é extremamente desconfortável para quem vai fazer esse exame. Agora você imagina, se nós aqui, adultos, já achamos desconfortável fazer esse exame, você imagina fazer esse exame com uma criança. Imagina, para quem aqui tem filho, não sei se teve a oportunidade de passar por isso. Se Deus quiser, não teve, não precisou. Mas imagina você virar para uma criança e falar, não, meu filho, fica aí quietinho, façando frio, nesse barulho, você vai entrar nessa máquina escura, a mamãe não vai estar aqui, né? Nem papai, fica aí. Poxa, é complexo, né? E aí é onde entra essa questão da experiência. E uma das ferramentas que foi usadas aqui nesse produto, e talvez vocês até já conheçam essa imagem, foi o Design Thinking. E eu vou mostrar essa abordagem aqui para vocês, porque é uma ferramenta fenomenal que todo mundo tem que conhecer. É o Design Thinking. Você quer inovar? Design Thinking é a ferramenta principal para te ajudar nisso. E esse produto aqui, que eu vou mostrar em seguida, que eu estou fazendo todo esse suspense, foi criado assim, com o Design Thinking. O cara usou essa ferramenta, o que ele fez? Pô, deixa eu empatizar, deixa eu entender esse universo das crianças e entender como que eu posso melhorar para eles essa experiência que é fazer esse exame. Será que se eu construir uma máquina que ao invés de levar 15 minutos, leva 10, eu vou melhorar essa experiência para eles? Provavelmente não, porque que você está ali 10 minutos, você está achando que tem uma hora, né? Então, provavelmente não. Foi quando o cara ele usou o Design Thinking, empatizou com esse mundo, esse universo infantil, e ele chegou num produto simples assim, que era levar para a criança a experiência que ela poderia viver diferenciada ao fazer aquele exame. É bem diferente quando você chega para ela e fala, você agora vai salvar o fundo do mar, entrar no submarino, você tem que ficar aí quietinha, vai fazer um barulho porque você vai estar entrando, e aí quando você sair você vai salvar o mundo.
Então, a experiência é totalmente diferente. E isso hoje é usado em hospitais, aqui no Rio de Janeiro já temos também. Então, alguns lugares, até o enfermeiro que vem receber, ele vem caracterizado para que a criança entre naquele mundo da fantasia e assim simplifique esse universo para eles. Existem até algumas soluções também usando realidade virtual, com aquele óculos de realidade virtual, onde a criança fica vendo um vídeo ali, que ela também vai salvar o mundo, tipo um joguinho, e no vídeo fala assim, agora você vai sentir um quentinho no seu braço porque a gente está te levando a pedra do sucesso, e na verdade ela está tomando a vacina. E a criança nem chora, não sabe nem o que está acontecendo. Então, essa realidade virtual, esse mundo de inovação, de experiência, é o que se pede hoje em todas as empresas. Mas o que a gente não pode esquecer nunca, e aí fica uma dica de um outro artigo um pouco mais recente de Harvard, que ele fala assim, pare de tentar encantar seus clientes. E aí, quando eu vi esse artigo, eu falei, meu Deus, o que ele quer dizer com isso? A mensagem que eu quero dizer aqui não é para desmentir o que eu acabei de falar, não, é só para deixar um alerta. Não adianta só essa experiência maravilhosa se você não resolver o problema dele. Então, toda a questão de inovação, tudo que você vai criar no mercado, por mais que você entregue a melhor experiência do mundo, você não pode esquecer jamais de resolver o problema daquele cliente. Então, a gente vê que muitas empresas, às vezes, querem criar um produto novo, querem fazer uma melhoria, querem inserir algo no mercado para melhorar a sua lucratividade, para ganhar mais clientes. E aí a pessoa acorda com aquela vontade de, nossa, hoje eu vou criar um produto assim. Todo mundo quer, mas não faz uma validação, não pergunta se realmente existe uma dor, não estuda sobre essa dor. E aí os produtos acabam fracassando porque ninguém sente aquela necessidade, então ninguém compra. Então não esqueçam disso. A experiência é fundamental, porque ela vai fazer o diferencial, ela vai fazer que as pessoas lhe escolham, mas você tem que resolver os problemas dos indivíduos. Então, chegamos aqui num ponto onde entendemos o que é inovação dentro da empresa, que é a melhoria contínua, criar novos produtos, entendemos o quanto essa inovação ela vem aí estar conectada com a transformação digital, que quer levar experiência, criar novos produtos e melhorar dentro das empresas. E aí eu vim trazer para vocês uma ferramenta que hoje eu não podia sair daqui sem deixar uma coisa prática, porque eu gosto muito de que vocês consigam inserir isso no dia a dia, que é o Design Thinking. Então, vou falar um pouquinho aqui para vocês do que é o Design Thinking, o que ele significa e como você pode usar ele como uma ferramenta de inovação e impulsionar aí a transformação digital dentro da sua empresa, dentro do local que você trabalha. Então, vamos lá? Design Thinking. Estou vendo o chat pipocar aí, ó. Se quiser, tira o áudio e me chama, hein? Bem, falando sobre Design Thinking. O Design Thinking ele é uma abordagem onde você cria, onde você inova e pode gerar produtos aí dentro da sua empresa, soluções maravilhosas. E o Design Thinking ele é pautado em 3 pilares, que seria a empatia. Então, o que é a empatia? É eu entender o meu cliente, é entender a dor do meu cliente, o que ele espera do meu produto. Então, tá aí, a empatia como um dos alicerces fundamentais do Design Thinking. O outro alicerce é a colaboração. Tudo que é feito com mais de um indivíduo junto, a solução é melhor. Então, quando nós temos uma cabeça pensando, ela está ali dentro da realidade dela, dentro do mundo dela. Então, quando a gente fala de empatia, a gente fala de abrir a mente para novas realidades. Todo indivíduo, como eu disse anteriormente, que quer ser criativo, que quer inovar, ele precisa abrir a mente dele para outras realidades. Já deixo aqui um desafio para vocês. De agora, no próximo mês que vai entrar, vocês escolherem uma coisa que nunca fizeram na vida e fazerem pela primeira vez. Ah, sei lá, nunca andei de bicicleta, vou andar de bicicleta, eu vou vou remar, eu vou, sei lá, qualquer coisa, vou fazer uma aula de boxe, vou fazer uma aula de dança, vou fazer uma aula circense, não importa. Escolha uma coisa no próximo mês e faça, que você nunca fez na vida. Quando você começa a fazer esses estímulos, além de melhorar a sua criatividade, você vai ver o quanto é gostoso
entrar nesse mundo inovador e se descobrir enquanto indivíduos e as suas novas capacidades, se desafiar, né? Então, a colaboração, ela está aí conectando pessoas com mentes diferentes e escutando oportunidades diferentes. Aqui, a gente escuta as ideias de todo mundo e não existe ideia ruim. Dentro do Design Thinking, o volume de ideias é o que importa e não a qualidade. Não tem problema se você falar uma ideia péssima, porque essa ideia somada com outra pode se tornar algo fenomenal. Então, a colaboração, ela é fundamental também como alicerce do Design Thinking. E, por último, a experimentação. O que seria essa experimentação? Ao invés de eu gastar anos e uma grana enorme para botar um produto no mercado sem nem saber se o pessoal quer, eu faço testes antes. Então, eu vou pegar aquele meu produto que eu estou gerando, aquela minha ideia, e vou experimentar se ela realmente vai atender o que eu espero no meu mercado. Então, esses são os 3 pilares do Design Thinking, é o que norteia essa metodologia, vamos dizer assim, dentro das organizações. Aí você me pergunta, beleza, Flaviane, que metodologia é essa? Aí eu vou te contar. Cada empresa adapta isso à sua realidade. Todas se baseiam nesses princípios que a gente está olhando aqui agora. Mas existem várias metodologias e você pode adaptar na sua realidade, tá? Eu vou mostrar algumas para vocês, só para vocês entenderem como elas estão conectadas. Todas seguem a mesma linha de raciocínio. E aí você usa, ou já pode usar uma pronta, ou adapta do jeito que você quiser, tá? Então, a primeira que eu quero mostrar aqui para você é da IBM. A IBM, ela tem aí o modelo Design Thinking Model, que é representado aí por esse símbolo do infinito, onde ela fala o seguinte, a primeira etapa, observar, que é a etapa de empatia. Então, eu vou observar, vou entender o meu cliente. O que é observar? É ir lá no Gemba, né, que a gente fala, no chão de fábrica, é sentar do lado do cara. Tem uma ferramenta que a gente fala que é sombra. Colar do lado do cara, deixa eu ver o dia a dia do trabalho dele, deixa eu ver quais são as dores que ele sofre aqui no dia a dia. Poxa, o sistema está lento, ele clica 500 vezes, ou o atendimento aqui na loja está péssimo, ou a luz não está legal, o ar-condicionado. Eu estou ali no dia a dia do cara, eu estou entendendo as dores dele. Então, é observar. E aqui eu posso fazer isso, igual eu disse, a sombra, eu posso fazer pesquisas, eu posso fazer entrevistas, não importa, bate-papo, observação, todas essas ferramentas eu posso usar aqui para empatizar com ele. Então, é a primeira etapa, entender o meu cliente, quais são as necessidades dele. A segunda etapa, refletir. Então, eu levo para dentro de casa tudo isso que eu olhei, todas essas respostas, todas essas abordagens, e eu vou entender ali qual é o problema central. Ou, pelo menos, o problema ali que vai resolver a maior parte das coisas. Então, eu foco aqui dentro de casa no que eu vou trabalhar. Poxa, eu quero trabalhar para resolver esse problema aqui. E aí, por último, fazer. Botar a mão na massa e gerar uma solução para esse cliente, tá? E aí ele representa no símbolo infinito, porque isso é melhoria contínua. Então, aqui, quando eu faço as minhas ideias se tornarem concretas nessa última etapa, se elas não atenderem a minha necessidade, eu volto de novo observando e vou ajustando, tá? E aqui no meio, onde tem o amarelinho e os verdinhos, ele significa o seguinte: os verdinhos é o time colaborativo e o amarelo é o cliente no centro de tudo sendo observado. Então, esse é um dos modelos aí, que é o modelo da IBM. Um próximo modelo é o modelo de Stanford, que é muito conhecido. Quando você joga o modelo Design Thinking no Google, geralmente você vai ver esse tipo de abordagem, que é empatia, mais uma vez, colei com o meu cliente, deixa eu entender quais são as dores dele, deixa eu observar o que está acontecendo, volto para dentro de casa, defino qual é o problema que ele vai ter, só que aqui está um pouco mais detalhado. Assim que eu defino qual é o principal problema dele, eu entro numa etapa de ideação, que é o quê? Deixa eu gerar ideias, deixa eu pensar aqui em diversas ideias, volume, como que eu vou solucionar a dor desse cara? Depois eu prototipo, então vou gerar aqui uma prototipação para testar, que é a última etapa dentro desse modelo de Stanford. Então vamos supor que ele tem eu fui olhar ele utilizando um sistema e ele faz muitos cliques, o sistema tem uma usabilidade péssima. Eu prototipo uma nova telinha de um formato mais usual, mais simplificado, e mostro para ele. Eu posso botar no papel, não tem problema. E aí, dá uma olhada, o que você acha? E aí ele vai olhar para aquilo, e aquilo é o seu teste.
ele vai analisar se faz sentido ou não, vai dar as sugestões dele. E aí, quando você for realmente construir, essa ideia já foi bem mais validada. Então, se você observar, o modelo ele segue a mesma coisa, só que esse aqui é um pouquinho mais detalhado. Lá no da IBM, o Make, ele estava ali englobando idealizar, prototipar e testar, né? Tudo juntinho. Outro modelo. E aí, galera, vai anotando suas dúvidas aí no slide, hein? Duplo diamante. O duplo diamante também é extremamente conhecido e ele tem esse nome porque ele faz essa abordagem de abertura e de fechamento, que representa aí 2 diamantes, né? Que também segue a mesma linha do modelo de Stanford. Pesquisa, deixa eu entender o meu cliente. Aí por que ele abre? Porque aí eu estou buscando um monte de informações, eu estou abrindo com um leque imenso de conteúdo que eu vou ter que avaliar, e aí eu chego dentro de casa e os insights ali que eu concentro para chegar no problema que eu vou trabalhar principal, por isso que ele fecha. Depois eu vou fazer ideação e aí aumento de novo o volume de informações para fechar no protótipo. O que é esse protótipo? De uma ideia. Então eu vou selecionar uma ideia daquele grupo de ideias ou um aglomerado ou uma adaptação dessas ideias, enfim, mas eu seleciono uma para prototipar e testar. Se ela não der certo, eu volto no meu backlog de ideias, pego outra coisa, mas meu foco é chegar ali no final, prototipar para testar com ele se aquela solução atende. Esse é outro modelo muito usado de Design Thinking. E para fechar com chave de ouro, eu queria mostrar para vocês o Google Design Sprint, que, nossa, super falado, super utilizado dentro das empresas. E por que ele se tornou famoso? Porque além dele seguir essa mesma abordagem que a gente está falando aqui do Design Thinking, que é mapear, que é a primeira etapa, fazer os esboços ali, que é chegar nas ideações, o que eu vou gerar ali para o meu produto, para o meu cliente de solução, eu decido qual é o produto, prototipo e testo. Por mais que ele siga a mesma linha de tudo que a gente já falou, ele te traz uma sugestão de agenda. Então, o Google Design Sprint, ele fala o seguinte, cara, eu quero criar produto dentro da empresa, mas eu quero fazer isso em uma semana. Bora reunir todo mundo aqui? Faz esse time aqui, me dedico uma semana e vamos gerar isso até o final. E super funciona, o resultado é maravilhoso, porque está todo mundo focado. Então, é ótimo, fora a agilidade. Muitas empresas não conseguem, porque, como é que eu vou parar uma semana? Aí acabam fazendo isso de forma mais espaçada, com várias cerimônias agendadas, uma vez por semana, para cada uma dessas etapas que a gente está falando aqui. Mas o Design Sprint ele vem aí com essa abordagem de uma semana e é por isso que ele se tornou tão famoso e tão utilizado no mercado. Então é isso, pessoal. Esses são alguns modelos que eu queria mostrar para vocês de Design Thinking. E aí, para fechar esse papo aí de ferramental, eu queria dizer para vocês o seguinte. Você que está aí querendo inovar, criando seu produto, ou até mesmo dentro da sua organização, e aí usa o Design Thinking dentro do seu time, poxa, vamos gerar alguma coisa aqui, aí saem ideias super legais, sai um protótipo super legal, e o teste é validado com o seu cliente. Nossa, essa ideia a gente precisa construir, precisa colocar na prática. Seja uma melhoria ou seja um produto novo. E aí, o que você precisa? Vender essa ideia. Seja para um investidor que vai bancar aí a sua empresa, a sua startup, ou seja para o seu chefe que você precisa que ele compre a sua ideia e você implante inovação dentro da sua empresa. Como é que você faz isso? E aí eu queria dar uma dica para vocês, que é o Pitch Elevator, para quem não conhece aí. Pitch Elevator é uma forma muito utilizada por startups de vender o seu produto para investidores. Então, eu quero deixar também mais essa pílula de conhecimento aí para vocês pesquisarem mais a respeito, que é como vender a sua ideia. E como que isso o que isso funciona? O que isso quer dizer? Pitch Elevator é porque ele tem uma brincadeira que é o seguinte: imagine se você entrou num elevador e encontrou ali o cara que pode mudar a vida da sua empresa, mudar a realidade do que você quer implantar. E você tem, sei lá, 5 andares. Você tem aquela subida de elevador para falar para ele vender a sua ideia. Então, o Pitch Elevator é uma forma resumida e matadora de vender a sua ideia. Seguindo uma linha, basicamente, de você explicar ali a dor identificada sempre. Você tem que falar o problema que você vai resolver. Depois desse problema, você vai falar o público-alvo que você vai atingir, a solução que você vai dar, como que ela funciona,
diferenciais e os benefícios ou a forma de rentabilizar. Tudo isso num pitch que às vezes pode ser de 1 minuto, 40 segundos, ou às vezes até você consegue uns 5 minutinhos, mas você já tem que estar com isso afiado. Então a minha dica aí é, para você que quer implantar algo na sua empresa, monta seu pitch, desenha ele no papel, bota na internet, tem uns vídeos super legais, pitch Sebrae, põe lá, se não me engano é Sebrae Bahia, põe lá no Google, tem exemplos maravilhosos de vídeos que você pode ver, eu posso até passar o link no chat daqui a pouco, que você vê de exemplos e monte seu pitch, ok? Então, fechamos aqui esse ciclo todo de inovação e eu queria falar com vocês a partir de agora sobre a agilidade. Beleza, falamos de inovação, falamos de transformação digital e onde entra a agilidade? Então, só para contar para vocês um pouquinho da parte histórica. A agilidade, ela já tem aí alguns anos no mercado, ela já foi feita aí há mais de 14 anos, e agora que se fala, e o pessoal está aqui no Brasil tentando ainda aderir a esse movimento. E como que ela surgiu? Na verdade, quando eu falo aí que ela tem mais de 14 anos, eu falo do Manifesto do Desenvolvimento Ágil de Software. Porque a primeira abordagem ágil, a primeira framework, ou seja lá como melhor forma de falar, ele surgiu no pós-guerra. Então, quando a gente fala de agilidade, a gente tem a Toyota, que veio com o sistema Toyota de produção logo após a Segunda Guerra, que eles precisavam melhorar o processo produtivo deles, e eles vieram aí com o sistema Toyota de produção, o Kanban, que deu origem aí, né, que foi um inspirador, que hoje a gente chama, né, tem esse novo nome que é o Lean, enfim, vários conceitos de mercado, vários frameworks, várias abordagens que vêm desde o pós-guerra, como logo depois de um tempo veio o Scrum, XP, entre outros, tá? Só que, o que aconteceu? Um belo dia, todos esses caras que tinham esses frameworks e essas abordagens aí ágeis espalhadas pelo mundo falaram assim, vamos nos reunir, vamos entender o que isso tem de bom. E aí eles se reuniram em Utah, na Califórnia, e fizeram um manifesto do desenvolvimento ágil de software. E sim, isso surgiu para a tecnologia, surgiu para o desenvolvimento. Eles olharam as abordagens que estavam sendo usadas dentro da área de tecnologia e fizeram aí esse manifesto. E aí, entendendo um pouquinho o que é esse manifesto, esses eram as crenças que eles viram em comum em todas aquelas abordagens. Então, quais eram essas crenças, né? Eles colocaram assim, estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software através deste trabalho que passamos a valorizar. Indivíduos e iterações, mais que processos e ferramentas. Software em funcionamento, mais que documentação abrangente. Colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos. E responder a mudanças, mais que seguir um plano. E sim, existe valor nos itens à direita, mas, através desse manifesto, eles queriam deixar claro que eles passavam a valorizar mais os itens da esquerda. Então, criou-se esse manifesto de desenvolvimento ágil de software voltado para a tecnologia, só que isso movimentou o mercado de uma forma que eles nem esperavam. Porque todo mundo olhou para isso e viu, cara, isso não é uma abordagem só para desenvolvimento de software. Eu posso levar isso para a realidade empresarial. Por que eu não coloco no meu dia a dia mais indivíduos e interações do que qualquer outra coisa? Não valorizo mais isso. Então, aí nasceu o Manifesto do Desenvolvimento Ágil de Software e todo esse movimento que a gente vê no mercado hoje de agilidade, de sair de metodologias tradicionais de desenvolvimento, que eram aquelas metodologias que a gente levava anos para construir algo, que a gente chama de cascata, né? Eu fazia cada etapa completa para entregar o produto no final, onde a gente geralmente vivia ali naquela sob pressão, usando muitas ferramentas para fazer integração sobre isso tudo, com documentações extremamente robustas. E aí a gente falou, não, agora eu vou mudar para um universo ágil. Eu quero documentações mais simples, o meu foco é o software em funcionamento, eu não quero seguir um cronograma fixo, eu quero responder à mudança rapidamente. Se eu tiver que mudar, eu vou mudar porque o mercado está em mudança. E eu quero foco no indivíduo, de um modo geral.
não só o funcionário, mas como o meu cliente lá na ponta. Então, isso fez todo sentido para a mudança que a gente estava vivendo no mundo, tá? E aí a agilidade ela começou a trazer muitos benefícios. E esses daqui são alguns números que ele trouxe de benefício. E esse é um relatório também fenomenal que eu posso compartilhar com vocês aqui no chat daqui a pouco, que é o State of Agile. Então, ele tem um site onde vários agilistas do mundo todo vão lá e cadastram as informações e eles vão lançando a cada ano. Esse aqui é o último, é o 14º State of Agile, e ele traz alguns dados. E esses daqui são informações imputadas pelas próprias pessoas. Então, razões para adotar agilidade. Por que a maioria das pessoas buscam a agilidade? Então, fala ali, ó, vou falar o top 3, né? Acelerar a entrega de software. Por quê? Qual é a grande mudança entre um desenvolvimento ágil de um produto e um desenvolvimento tradicional de um produto? Num desenvolvimento tradicional, é aquilo que eu falei. Cada etapa ela era feita de uma forma completa. Era como se eu quisesse te entregar um bolo e eu fizesse o bolo inteiro para lhe entregar. Então, aquele trabalho todo ali vai levar, sei lá, 1 hora para eu te construir. Então, quando eu ia fazer, por exemplo, um software, e eu vou fazer o software inteiro para te entregar, se esse software leva 2 anos para ficar pronto, só daqui a 2 anos você vai receber ele. Então, eu vou fazer toda aquela análise com o meu cliente para entender o que ele quer, vou documentar todo o meu projeto, vou desenvolver ele, botar, codificar todo o meu projeto, testar e no final eu te entrego daqui a 2 anos. Quando a gente fala do mundo ágil, eu não te entrego o bolo inteiro, eu te entrego uma fatia dele. E aí você prova, vê o que você acha. Tá legal? Não tá legal? Para fazer essa fatia ou para fazer esse bolinho de caneca pequeno usando os mesmos ingredientes, eu vou te entregar isso com mais facilidade. Ah, você quer o bolo todo? Beleza, mas eu vou te entregando todas as fatias em parte. Então, algo que eu te levaria 2 anos para você ver pela primeira vez, eu te entrego todo mês alguma coisa, que é a regra básica da agilidade. A gente vai ver como é que funciona isso ali num framework rapidamente. Então, eu acelero a entrega de software, eu faço mudanças de prioridade com muito mais facilidade, porque se eu te entrego uma fatia hoje, não tá legal, eu mudo a próxima fatia. Eu não levei anos trabalhando numa coisa para te entregar depois. E por o top 3 aí, né, que eu falei, aumentar aí a produtividade. Então, todo mundo quer, lembra lá da transformação digital, ter mais eficiência, aumentar a produtividade dos times. E aí um outro dado também que eles falam dos benefícios colhidos. E aí ele fala a mesma coisa, mudança das prioridades, visibilidade do projeto se torna muito mais clara, porque eu estou ali usando ferramentas como gestão visual, por exemplo, e alinhamento entre negócio e TI, porque ele traz uma abordagem onde eu tenho mais indivíduos e interações. Então, benefícios aí que se traz aí com o mundo da agilidade. E aí, hoje, com todos esses benefícios vindos, todo mundo quer ser ágil. Então, o mercado hoje pede agilidade. Você vê muitas vagas dentro desse universo e poucas pessoas com experiência. Então, já fica a dica aí. Procure saber mais sobre. O Modern Agile, galera, é uma evolução daquela leitura. O Manifesto de Desenvolvimento Ágil veio de software e aí o que aconteceu? Com esse manifesto, o pessoal falou, poxa, isso tem que ir além. E na verdade é o inverso, tá? Opa. Você chama atenção para o recrutador, só que... Veio um som aí no fundo. Ah, show. Então, vem essa nova realidade aí do Modern Agile, que ele traz uma representação aí do que é a agilidade de uma forma mais simplificada, e eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Vou falar um pouquinho de cada um deles. E aí, aqui é abrangente, eu não falo só do universo de TI. Então, quando eu falo de tornar pessoas sensacionais, eu estou falando aqui de uma abordagem onde eu me preocupo tanto com os indivíduos dentro da minha empresa, quanto o meu cliente lá fora. Então, aquele lá que a gente viu indivíduos e interações, está aqui numa nova releitura. Então, as empresas precisam se preocupar com as pessoas. Um exemplo disso, por exemplo, é a Disney. A Disney, ela tem até dentro do Instituto Disney um livro, um jeito Disney de encantar clientes, cursos, e ela fala lá que ela usa a guestologia, castologia. Guest vem de convidado e cast vem de membro do elenco. Então, ele tem toda uma abordagem para lidar com um cliente dentro da Disney. Então, você entra lá, você tem aquele mundo da fantasia que eles vendem para você e que todos os funcionários são treinados para te levar aquele mundo da fantasia.
Então, todos os problemas, qualquer coisa, a galera tá lá para te entregar esse movimento, seja lá com qualquer problema que ocorra na sua realidade ali. Eu tenho um colega, por exemplo, que a sobrinha dele estava lá e o sorvete caiu no chão. Na mesma hora alguém vem, eu vou te dar outro, sem cobrar, e já limparam o sorvete do chão para não ficar aquele aspecto feio. E ele falou, meu Deus, sabe aquela coisa assim? Então, eles têm muito disso e eles tratam também as pessoas que trabalham lá de uma forma diferenciada. O outro tópico aqui que fala de entregar valor a todo instante, quando a gente fala de entregar valor a todo instante, a gente está falando do seguinte, lembra que eu falei da fatia de bolo? Eu preciso entregar valor em não demorar tanto tempo, eu preciso estar com o meu cliente, dando a ele esse docinho na boca a todo momento. Então, eu não posso levar anos. Se o mercado está mudando, se o mercado tem Covid e eu preciso fazer um delivery, eu não posso levar 2 anos para implantar um delivery. Já acabou o Covid, se Deus quiser, agora, daqui a pouco, eu precisava virar a chave rapidamente. Então, entregar valor de todo instante é isso. É eu conseguir fazer essa mudança e entregar pequenos ciclos do que ele espera, tá? E aí, um exemplo de entregar valor a todo instante que é bem legal é o próprio Netflix, que ele, por exemplo, para quem usa Netflix, né? O Netflix, ele tem lá as atualizações online de vídeos e de séries, e que agora a gente tem usado tanto, e você não vê. Então, qualquer melhoria, qualquer série nova, entra a todo momento online, está disponível, e não tem uma janela, não tem uma vez por mês isso acontece, ou leva anos. Não, eles estão ali com atualizações o tempo todo. Então, esse é entregar valor a todo instante. Eu entendo o que meu cliente espera, eu vou lá e já dou um pouco daquilo que ele deseja. E aí, vinculado a isso, tem o vermelhinho ali, que é o experimente e aprenda rápido. Então, se eu estou entregando valor a todo instante, se esse mês eu fiz uma entrega, deixa eu ver o que meu cliente responde sobre isso. E a resposta que ele me dá, eu vou adaptar, eu vou melhorar rapidamente. Então, por exemplo, até o Facebook faz isso. Eles colocam no ar várias funcionalidades diferentes. Talvez o mesmo Facebook que uma pessoa olhe não é o Facebook que a outra olha. Porque ele põe funcionalidades diferentes para ver como vai ser o uso pela galera. E aquele que ele perceber que a interação foi melhor, que o pessoal gostou mais, é o que eles vão publicar. O outro eles removem. Então, é experimentar e aprender rapidamente. A Nubank, por exemplo, ela fez uma pegada sensacional. A Nubank, ela pegou, hoje em dia ela tem cartão de débito, mas ela não tinha, ela começou como um cartão de crédito. Ela simplesmente habilitou a função de débito, sem ter nenhuma solução por trás. Não existia software, não existia débito. Ela só habilitou. Só para ver a quantidade de pessoas que na hora que o vendedor perguntasse débito ou crédito, quantas pessoas iam falar, teste o débito. E aí, assim, ela viu o volume de pessoas interessadas. E aí, logo em seguida, ela mandava uma mensagem para quem fez o teste, dizendo que a função ainda não estava habilitada e tal. Olha que incrível, experimentou e aprendeu rápido. Ela não construiu um débito, ela só viu se a galera estava ali necessitada, se tinha interesse naquilo. E aí, por último, falando aí de face da segurança um pré-requisito, toda empresa ela precisa criar um ambiente propenso à inovação. Inovar, galera, é experimentar. Inovar é ter possíveis resultados ruins. E sim, tudo bem, isso faz parte do processo de inovação. O resultado, quando ele não é como a gente esperava, ele te gera um aprendizado. Então, as empresas elas precisam te dar um ambiente seguro para que você inove. Esse ciclo aí, completo, te ajuda a fazer uma melhoria contínua, dando aos clientes a experiência que eles esperam. Como? Através daquele ditado ali, né? Tornar pessoas sensacionais. Não só os clientes, como os funcionários também. Os funcionários, eles são a chave principal para você ter qualquer bom serviço lá na ponta. Então, falando sobre esses exemplos aí, eu quero mostrar que a gente está aí, minutinhos finais, falar aqui do Scrum, tá? Só para quem não conhece ainda essa abordagem, o Scrum é uma das ferramentas usadas no mundo da agilidade, tá? Que é uma ferramenta para entregar software dessa forma iterativa. Então, quando as pessoas falam assim, nossa, agilidade é o Scrum, não. Agilidade é tudo que eu falei aí para trás.
Agilidade é o que está resumido ali, por exemplo, no Modern Agile, nesse pensamento inovador de tornar pessoas sensacionais. Agilidade é sim um mindset. Eu sei que essa palavra está um pouco mal falada no mercado, mas ela é uma que representa realmente. Agilidade é uma mindset, é você ter uma empresa inovadora. E o Scrum é uma das ferramentas, como o Design Thinking, que impulsiona essa inovação dentro da sua empresa. Então, quando você vê aí o Scrum, ele faz exatamente esse ciclo de entregas de produtos de forma iterativa, experimentando, aprendendo rapidamente, entregando em ciclos curtos. Então, é uma leitura que te ajuda a fazer com que aquele mindset lá aconteça, a impulsionar. Então, a gente fala ali de ter um backlog do produto ali com o seu PO, que é o dono do produto, que é o cara que entende do produto. E esse PO, ele cria ali a lista do que precisa ser feito. Entrega para o time vai olhar, o PO vai esclarecer todas as dúvidas e o time vai falar, beleza, nesse próximo ciclo que eu vou te entregar, que pode ser de 1 a 4 semanas, igual está ali no meio, eu vou conseguir fazer para você o item 1, 2 e 3 somente, tá? Porque é o que cabe aqui nesse ciclo, ok? Ok. Combinado? Entra nesse ciclo aí de desenvolvimento que a gente chama que é o Sprint Backlog. A gente tem o backlog do produto e tem o backlog da sprint, que é nada mais do que aquela interação. E aí eu vou lá e construo naquele ciclo ali a entrega que eu combinei com o meu PO. Nesse momento eu tenho ali o Scrum Master, que é um papel que faz o quê? Faz com que esse mindset da agilidade, com esse framework ágil que a gente está utilizando, ele aconteça dentro do time. Remove os impedimentos para que o time funcione, rode e entregue o produto no final. Tem cerimônia aí muito importante, que é a daily, que nada mais é do que uma reunião em pé para manter foco e comunicação. O que eu faço, o que eu vou fazer hoje e o que eu fiz ontem. É só isso que essa cerimônia te diz e ela alinha o objetivo do dia. E por último, eu entrego meu produto. Entreguei o produto daquele mês, o combinado daquele ciclo. Eu faço o quê? Uma review, entrego para o meu cliente. Aqui, ó, tá aqui o produto que você me pediu, é isso mesmo? O que você quer melhorar? Mudanças constantes. Ele já adapta ali o backlog dele. E faço uma retrospectiva, que é o ciclo de melhoria contínua, para que eu melhore cada vez mais. Olha, Scrum explicado aí em 2 minutos para vocês. E aí, dúvidas, vai lá no slide ou coloca, que a gente ainda vai ter meia hora de bate-papo agora em seguida aqui, tá? E aí, pessoal, para fechar, e aí passando os minutinhos aí, que foi o tempo de espera da gente começar, eu quero só falar para vocês sobre papéis. Então, a gente falou tanto de inovação, eu queria falar um pouquinho de vocês aí, da agilidade, eu queria falar de alguns papéis, né? Então, a gente tem aí o PO, que tem essas responsabilidades aí de definir a visão do produto, ele tem essa responsabilidade de documentar, de escrever os tópicos principais aí, do que ele precisa ser feito, planeja a release, ou seja, planeja o que eu vou colocar em produção, o que eu vou colocar no mercado, ele define o que ele quer de aceite daquela história, o que tem que estar pronto naquele produto que ele entende que é o bom, ele rejeita ou não os entregáveis, ele fornece feedback para o time, participa das cerimônias, ou seja, ele é o dono do produto que eu vou construir. Se eu vou construir uma cadeira, ele é o cara que entende da cadeira. Se eu vou construir um software para banco, ele é o cara que entende de banco, tá? Eu tenho aí, fora aí o PO, que é um dos papéis procuradíssimos no mercado. A gente tem aí também o papel do time, que é a galera que faz com que a demanda chegue no final. Ou seja, é o time que põe a mão na massa e entrega aquele pacotinho no final do ciclo. Então, esse time ele é formado de entre 3 a 9 integrantes para a gente manter a qualidade aí de comunicação. Essa galera tem o conhecimento necessário para entregar aquele produto, e aí vem uma das grandes dores do mercado, né, que é o time multidisciplinar. Eu preciso que esse time seja formado com todos os papéis que eu preciso para entregar aquele produto. Se eu preciso de alguém de finanças, eu tenho alguém de finanças. Se eu preciso de alguém de marketing, eu tenho alguém de marketing, e assim por diante, tá? Então, essa galera é a galera que vai botar a mão na massa aí e entregar esse produto no final, é responsável pelas cerimônias, enfim. E o papel aí, e aqui, né, gente, o mundo é o limite. Eu tenho aqui desde desenvolvimento, engenheiro ou qualquer perfil que faça parte do produto que eu preciso entregar, tá? E por último aí o Scrum Master. O Scrum Master, ele dentro do by the book, vamos dizer assim, dentro do livro do Scrum, ele é um cara que entende do Scrum.
Mas o que o mercado de trabalho hoje pede, quando ele lê um Scrum Master, ele pede um agilista, ele pede um cara que entenda do universo do Scrum que eu mostrei, mas entenda também dessas outras ferramentas, como eu falei do Design Thinking, como eu vou mostrar aqui um exemplo do Kanban, que é usado dentro desse universo. Então, ele é um cara agilista que entende dessas ferramentas, que tem um perfil de liderança, que tem um perfil de remoção de impedimentos, que ajuda o PO também lá no produto, ou seja, ele é o cara que é o maestro, que vai lá orquestrar aquele movimento todo ali, tá? O PO é o público, o Scrum Master é o maestro e o time é a galera que está lá com os instrumentos tocando, é a orquestra, ok? E aí, essa outra ferramenta, que é o Kanban, que é usado, inclusive, dentro do próprio Scrum, é uma ferramenta que nada mais é um ciclo aí de processo, um processo do que eu trabalho, do meu trabalho. O que eu preciso fazer para entregar aquele produto no final? Eu vou lá e coloco em raias todo esse meu ciclo. Então, se eu tenho, por exemplo, o McDonald's usa Kanban. Quando você faz um pedido de um sanduíche, tem lá todas as etapas. Fritar, ou montar, embalar e aí colocar lá no final para você. Então, todas essas etapas é um Kanban, que é uma ferramenta que é usada aí, não só dentro do Scrum para entregar em ciclos, como em tarefas operacionais aí, que a gente vê no mercado, para você ver ali quais os gargalos, em que etapa do processo está passando o seu produto, tá bom? Essa também é outra ferramenta super utilizada aí no mundo. E, pessoal, vou deixar aqui para vocês, vou passar o link no chat também, 21 profissões aí do futuro. Esse é um relatório fresquíssimo, saiu agora em agosto, se eu não me engano, foi esse mês de 2020. É um relatório que fala sobre as profissões do futuro e ele traz aí algumas para a gente ficar de olho. Algumas são novas e algumas já são existentes. Então, a gente fala aí, pô, detetive de dados, esse é o que mais é procurado no mercado, paga-se uma fortuna e não tem profissionais capacitados, não tem uma galera voltada para isso, que é a galera que hoje, lembra lá que eu falei da quarta revolução industrial, inteligência de dados? É entender dados e gerar tomada de decisão estratégica em cima disso. Então, detetive de dados, facilitador de TI, que é um pouco do que eu faço também hoje no meu trabalho. E aí vem diversos itens que eu vou passar para a Natália, vou passar o link para vocês irem olhando e ver o que tem perfil de vocês, tá? Oficial de ética dentro das empresas, gestor de desenvolvimento de negócios e inteligência artificial, que a gente tem cada vez mais usado aí no mercado, mestre em Edge Computing, Walker Talker, eu nem conheço, mas esse aqui é basicamente como se fosse um motorista de Uber, é o cara que cuida ali de idosos de uma forma digital, olha que incrível, né? Conselheiro de saúde, olha, o mercado digital está muito grande, tá? Técnico de saúde assistida também usando inteligência artificial, analista de cibercidade, diretor de portfólio, genômico, o cara tem que entender de genoma, tá? Aqui são coisas bem específicas. Gerente de equipes humano-máquina, olha isso, que incrível. O cara saber gerenciar humano e máquina, uma pessoa focada somente nisso, tá? Coach de bem-estar financeiro, incrível. Alfaiate digital, Chief Trust Officer, esse daqui é o quê? Gestor financeiro para ajudar em criptomoedas, olha, mundo total diferenciado, tá? Quando as pessoas falam que no futuro as máquinas vão dominar o mundo e que vai ficar sem emprego, não vai, tá, galera? Muitos empregos vão morrer, mas muitos surgem. Por isso que a gente tem que estar antenado no que a gente vai se especializar, tá? Enfim, vários outros aí, tá? Eu vou deixar aqui para vocês essa lista, para vocês irem dando uma olhadinha. São 21 profissões aí, que são dicas que vocês podem seguir. A maioria ligada ao universo de tecnologia, e quando não é tecnologia, utiliza-se da tecnologia, dado esse momento de transformação digital. E é isso, galera. Fechamos aqui com o Gantt, seja a mudança que você quer ver no mundo. Podem me procurar aí, Flaviana Rampini, no LinkedIn, tá? E qualquer coisa que vocês precisarem. Eu vou passar também, vou pedir para a Nath passar aí. Estamos com vagas abertas lá na Verity. Então, quem tiver interesse aí de trabalhar comigo lá e um pouco nesse mundo aí de tecnologia digital,
deixa lá, se cadastra, fala comigo no LinkedIn e a gente se mantém aí se falando, comunicando. É isso aí, galera. Passei um pouquinho do tempo, espero que tenha sido ótimo para vocês. Bastante informação, alargamento cerebral total aí, mas que eu espero que vocês possam sair com um monte de aprendizados daqui. Oi, Flá. Poxa, foi ótimo. Queria te agradecer de novo aí, te dar uns minutinhos para você retomar o fôlego. Foi muito bom, assim, é muito legal ver como o assunto de agilidade vai linkando com outros assuntos, né? Isso é fantástico, né? Às vezes a gente acha que a agilidade pode estar em um nicho somente, né? Mas o exemplo aí que você mostrou da quantidade de oportunidade que vem surgindo linkada a esse assunto, né? Então, muito legal. E eu te dei um desafio, né? Que foi falar disso tudo em 1 hora, né? Mais ou menos, né? Desafio cumprido. Sinta-se com um desafio cumprido. A gente tem algumas perguntas aqui na nossa ferramenta. Enquanto você foi falando, eu fui lançando ali para o pessoal o link para eles colocarem as perguntas, né? Então, a gente tem uma pergunta inicial aqui, né? Aqueles que querem começar com movimentos de experiência do cliente, qual o passo principal? Tá, vamos lá, experiência do cliente. Como eu falei lá para vocês, tem aquelas ferramentas lá que é a do Design Thinking, né? Então, beleza, eu quero remodelar meu produto. Eu acho que meu serviço não tá legal, eu preciso entender qual a experiência que eu vou levar. Primeiro passo, conversar com o cara. Não tem milagre nenhum aí, cara. Chama, faz um fórum dentro da sua empresa, faz algum atrativo, ou vai até o cliente e bate um papo. O que você espera do meu produto? Mas esteja aberto a receber. Então, ele vai te dar dicas, ele vai falar o que ele, se bobear, ainda vai reclamar, então esteja aberto a isso acontecer. Ou mande uma pesquisa para o seu cliente, peça para ele te ajudar dando dicas. Mas o ponto principal é conversar com ele, chamar ele para um bate-papo, ir lá onde ele estiver, faz um fórum dentro da sua empresa, um coffee, faz um lanchinho e o pessoal vai lá e aí você consegue atraí-lo e descobrir com ele aí tudo que ele precisa e pegar as dicas aí. E claro, benchmarking também, né? Mas não foquem só no benchmarking, tá? Porque quando a gente quer copiar os outros no mercado, a gente não se torna inovador, né? Então, legal é a gente conseguir fazer do nosso jeitinho diferente. Show. Temos outra pergunta aqui. Como começar o movimento de inovação e agilidade em uma empresa? Essa daí é o mais difícil para todo mundo que quer começar, né? Porque a gente falou aqui, tem tanta coisa para começar, né? Então, e aí, o que eu faço? Bem, primeiro, sempre existe um desafio sobre a mudança, tá? Então, quando a gente quer mudar qualquer ambiente, existe uma resistência natural do indivíduo e do ser humano sobre a mudança, tá? Então, é bem provável que seu líder ou as pessoas fiquem um pouco incomodadas. Então, o que você precisa fazer pensou numa possibilidade de melhoria? Fez aquela abordagem ali de entendi que tem uma oportunidade? Trabalha naquele pitch, pensa numa forma de como que aquilo pode rentabilizar, como aquilo pode trazer e comece pequeno. Essa é a dica fundamental. Pega um time para experimentar, pega um processo para você experimentar, e aí quando você começa pequeno, se der algum problema, você está com ele mais, vamos dizer assim, administrável, né? E se por um acaso ele gerar resultado, você já vai ganhando aos poucos. Então, o que eu já vi dentro de todas as consultorias de agilidade que eu fiz é que as empresas começam com um time, aquilo começa a gerar fruto e aí ela começa a expandir o movimento dentro da empresa. Começa pequeno e aí você consegue chegar lá. Muito bom, muito bom. Tem uma outra pergunta aqui. Quero mudar de carreira, e agora? Olha, gente, eu inclusive essa semana conversei com um colega que veio falar comigo sobre isso, que ele queria mudar de carreira. E existem muitas pessoas, às vezes, insatisfeitas, né? Que querem mudar, que não tá legal. Cara, não existe milagre. Tudo tem que ter estudo, né? Então, você precisa estudar, precisa focar.
Tá, qual é a carreira? Primeiro, entenda todas as oportunidades, quais os papéis que existem no mercado, leia sobre eles, estude sobre eles, procurem pessoas que você saiba que são referência no assunto, troque uma ideia, ou que trabalham na área para trocar uma ideia, e comece estudando. O que eu sempre falo, por exemplo, de pessoas que querem entrar no mundo da agilidade e não têm experiência, e aí o mercado não aceita. A dica que eu sempre dou é, dentro da sua empresa atual, tente fazer algum movimento disso. Tente inserir alguma coisa de agilidade no seu dia a dia prático. Agilidade não precisa ser só TI. Então, você começa a inserir isso para que você comece a fazer a transição. Por quê? Porque aí você já vai conseguir dizer que tem experiência naquilo. Então, é essa a dica que eu dou. Conversar com pessoas que trabalham na área, estudar sempre, correr atrás de informação. Mundo de tecnologia e inovação, você tem que estar antenada. Sites super legais para estar antenada. Gartner, Harvard Business Review, ela tem vários artigos super legais. E, gente, o Google é maravilhoso, né? Você coloca lá, você descobre o universo ali. É isso. Verdade, verdade. Essa é até uma dica para quem está iniciando aí, não necessariamente quem quer mudar de carreira, né, Flá? Mas para quem está iniciando aí na área da TI, se identificou com alguma coisa aí, né, que a Flá disse, achou interessante e tal, é uma boa ideia também de iniciar, né, não só de mudar de carreira, né? Sim. Mais uma perguntinha aqui. E quando encontra-se muita resistência ao levar novas ideias? Como seguir? Então, muitas pessoas que começam o movimento de agilidade ou que tentam fazer uma coisa diferente dentro da empresa encontram resistência. Então, gente, aí tem um ponto fundamental e, infelizmente, triste da realidade do mundo e que faz parte, que é o seguinte. As empresas, elas têm a cultura que os seus líderes, que os seus executivos querem estabelecer. Então, os donos, vamos dizer assim, da empresa é que ditam a cultura que a empresa vai ter. Se é uma cultura do medo, infelizmente, todo mundo vai ter medo de falar, não vai conseguir se expor e continua assim. Então, esse líder, ele precisa querer inovar, ele precisa ter o desejo de mudar a organização dele. Então, se você está numa empresa cuja cultura não te permite isso, e é claro que dentro da estratégia da empresa isso não está inserido, e você quer trabalhar com isso, infelizmente você vai ter que migrar. Não tem jeito. Agora, existem líderes que querem, eles só estão inseguros, porque eles têm medo de inovar e do dinheiro que vai se perder. Então, fica aquela dica de começar pequeno. Faça pequenos testes mais controlados, com vamos dizer assim, os riscos mapeados do que pode acontecer. Porque ser inovador, ter uma startup, não significa também que eu arrisco tudo. Não. Esses caras, eles têm um risco controlado também do que pode se perder ou não. Então, começa pequeno, leva a ideia para ele, desenha uma abordagem inicial mais simples, porque assim que isso for gerando lucros, ele vai gerando um resultado positivo, né? Isso vai deixando ele um pouco mais à vontade. E até mesmo que se falhar, ele vai entender como é que funciona o ciclo de aprendizado. Então, isso vai ser interessante. Não só para a imagem do cara também, mas para os resultados futuros. Então, é isso. Veja qual é a cultura que essa empresa quer ter, veja quais são os desejos desse executivo e vai aos pouquinhos aí inserindo isso no seu dia a dia. Uma boa prática também é passar a olhar os processos, né, e começar a ter ideias do que poderia ser modificado, né, num processo aí, falando numa empresa de grande porte, né, Flá? O que poderia mudar nesse processo para que se tornasse de forma mais ágil, né, um processo talvez arcaico, ou no papel, não sei, né? Perfeito, Nath. Muitas né? empresas elas têm o que a gente chama de síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vamos morrer assim. É aquele ditado de isso sempre funcionou assim, não dá para mudar. Gente, tudo dá para mudar nessa vida. Esquece essa frase. Essa frase te torna um ser não inovador. Então esquece, tudo é possível, mas não é para ser disruptivo. Vamos mudar agora da água para o vinho, vamos mudar tudo. Não, gente, começa devagar, muda uma coisinha ou outra. Então, é isso aí, Nath, perfeito. Inovação também é mudar os processos internos da empresa e trazer eficiência e eficácia aí para o resultado. Show de bola. Temos mais uma aqui. Scrum ou Kanban? Como saber qual aplicar? Legal essa pergunta, porque
a gente vê um movimento de empresas usando um ou outro, né? Ah, o que eu vou usar no meu dia a dia? Tá, vou tentar explicar um pouquinho. O próprio Scrum, que ele tem aquele framework de ciclos, dentro do ciclo de desenvolvimento, que é ali de 1 a 4 meses, ele usa um Kanban lá dentro, que é nada mais do que a gestão visual. O Kanban é uma ferramenta de gestão visual. Só que geralmente bem simples, é aquele to do, doing, done, né? A fazer, em andamento e feito. E aí você vê lá todas as tarefas do time de desenvolvimento a fazer, todas que estão em andamento, todas que foram concluídas. Isso é um Kanban, isso é uma gestão visual, tá? Só que no Scrum, você faz o ciclo, lembra? Então, eu faço toda aquela construção durante um mês e entrego o pacotinho no final. Então, o meu cliente ele recebe aquele produto no final daquele ciclo, que já é bem mais curto do que o ciclo tradicional de desenvolvimento. Já no Kanban, quando eu uso ele simples e puramente, sem estar usando ele dentro do Scrum, eu não estou fazendo ciclos. Eu estou simplesmente com o meu processo mapeado e com as tarefas andando ali de ponta a ponta. Então, se eu vou fazer um sanduíche, eu não vou esperar 10 sanduíches ficarem prontos para te entregar ele no final de 3 horas. Não, não é isso. A cada sanduíche pronto, eu já te entrego no final. Então, o Kanban ele é muito utilizado para as pessoas que não precisam fechar esses ciclos do Scrum e entregar um bloco de coisas conjuntas no final. Se eu posso ir construindo e entregando, eu uso só um Kanban simples, como, por exemplo, o atendimento de um incidente, dentro de uma loja que você está criando um hambúrguer, um sanduíche, ou dentro de um call center, enfim, essas atividades mais operacionais que eu não preciso fechar pacote, eu uso o Kanban e entrego lá no final. É legal você comentar aí, né, de algumas áreas utilizando, né, talvez quem esteja aqui, esteja vendo agora, né, esteja aprendendo aí com você essa questão toda do Scrum, essas metodologias, né, talvez ache que isso possa ser aplicado só para TI, né, ou só para algum produto de TI. Eu lembro até hoje de uma matéria que eu li de acho que era uma empresa de marketing aplicando o Scrum, se eu não me engano. E aquilo me deixou assim, eu falei, caramba, né? Foi quando me bateu lá na época, né, a ideia que eu falei, nossa, não necessariamente é aplicado a um produto não final, mesmo. Um software e tal, né? Pode ser aplicado a várias coisas, várias áreas. Pelo contrário, as últimas áreas que eu dei consultoria não eram ligadas à tecnologia. Eu implantei Kanban dentro de times de marketing, dentro de time de investimento, que cria investimento para mercado financeiro. Dentro de... Eu agora estou dando consultoria para 3 squads que estão lidando com movimentos culturais dentro da empresa, criando meetup, criando feedback one-on-one. Ou seja, não tem nada a ver com o mundo de... O próprio iFood, gente. O iFood é um Kanbanzão quando está lá em preparação, em andamento, indo para você, né? Eu acho que são 3 etapas, né? Foi pegar o pedido em preparação e em caminho da sua casa. Isso é um Kanbanzão. Que está lá no iFood lá e você está acompanhando o seu produto em que etapa que ele está. Muito legal, muito legal. A gente tem mais uma pergunta que eu acho que é a última. Em média, quanto tempo demora a mudança de cultura de uma empresa de grande porte? Olha, o Gartner, que é aquele guru lá que eu falei, ele disse que uma transformação ágil ela pode levar até 4 anos para acontecer dentro de uma empresa, tá? Isso tudo vai depender da cultura e o quanto resistente as pessoas são. As startups, por exemplo, elas nascem inovadoras. O cara já estabelece aquela cultura e ela é muito mais rápida de ser implantada, disseminada. E as pessoas que são contratadas já são contratadas com aquela cultura que ele quer. Quando você tem uma empresa de grande porte e essa empresa ela já tem culturalmente, as pessoas já estão acostumadas com aquele ritmo de trabalho, as pessoas estão acostumadas com uma cultura anterior, que tudo bem, até ali foi super importante para o crescimento da empresa, aí se torna mais difícil. Então, tudo vai depender de como esse executivo, esse líder, ele trabalha aí com essa mudança cultural, o quanto ele impulsiona essa mudança cultural dentro da empresa. Então, esse guru aí, que é o Gartner, ele acabou falando aí que leva até 4 anos. Existem algumas ferramentas, como eu disse, né, do mundo da agilidade que impulsionam esse movimento. Uma delas fica aí a dica também para quem quiser ler sobre, que é os OKRs, que são os OKRs, né, que é o objetivo e resultado-chave.
eles são muito usados na estratégia da organização e tem ciclos curtos, né, de 3 meses que ajudam aí a você impulsionando esse movimento cultural, essa mudança aí estratégica. Então, fica essa dica aí também para todo mundo. Uau, muitas dicas. Flá, riquíssimo essa nossa conversa. Nós atingimos aí uma audiência, eu acho que de mais de 66 pessoas conectadas. Muito legal. Eu estou olhando o chat aqui, eu acho que não sei se tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta para a Flá. Mas, novamente, eu quero agradecer a sua disponibilidade, o seu interesse também de vir aqui compartilhar um pouquinho desse mundo, né, de transformação digital que tange tanta coisa. E, enfim, né, deixar meu agradecimento, né, novamente aí, inúmeras vezes. E espero, né, poder contar com a sua ajuda, né, em outros eventos também, né? Claro, você tendo disponibilidade com essa agenda apertada aí, né? Não, lógico, me chama, adoro. Olha, mandei aí meu LinkedIn no chat, galera, me Ótimo. segue aí, me chama que a gente troca uma ideia aí. E, Nath, eu que agradeço o convite de você me trazer aqui na Infinet para falar com seus alunos. Ainda teve... Ela falou, não, eu vou abrir esse evento, eu quero que ele fique maior, ainda criou esse evento todo. Opa! Home office. Ainda abriu aí o evento, ainda fez com que muitas pessoas que tivessem oportunidade de vir ouvir um pouquinho. Então, eu que agradeço e conta comigo, é só me chamar para a próxima aí. Hoje eu passei esse bando de informações para todo mundo, mas se quiser a gente entra em detalhes mais específicos de um item ou outro, é só contar comigo. Ai, foi ótimo. Eu acho que deu para dar uma visão geral aí, né? De tudo, né? Não só de um assunto específico, mas de todos esses assuntos aí de transformação digital. E o legal é que para os alunos, né, da disciplina, essa aula fica gravada, né? Então eles podem retornar à aula, enfim, caso tenham perdido alguma coisa, né? Enfim, mas pelo que eu estou vendo aqui pelo chat, pelo que eu estou acompanhando, foi super positivo. Que bom, que ótimo. Então, tá bom. Muito obrigada, tá? Novamente. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui presentes, em dizer que esse evento vai gerar um certificado para vocês. Então, ao longo da semana, para quem assistiu, vocês vão receber um certificado por e-mail, né? E esse certificado ele vai contar com, se eu não me engano, 1 hora complementar, o que é muito importante aí, né, na hora de se formar essa questão de horas complementar, né? E a Fly disponibilizou vagas também, né? O gatinho ali está querendo aparecer, dar um tchau para a galera. Muito bom. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Uma boa noite para todos, para os meus alunos, né? Nos vemos lá na sexta-feira, do mesmo bate-horário, mesmo bate-local, tá? Beijo para todos. Boa semana. Tchau. Tchau, Flá.